Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é a professora Mariana Bruce, professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis. Estou aqui com vocês para mais uma aula de filosofia, para a gente continuar na construção do nosso mapa aqui da filosofia clássica, do surgimento da filosofia clássica no mundo ocidental, com base ali na antiguidade grega, certo? Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o processo de ruptura que representa a chegada de Sócrates, as contribuições de Sócrates para o pensamento filosófico, ali na altura do século V ao século IV a.C., como que essa personagem foi muito importante para estabelecer esse giro da filosofia para as questões humanas, para aspectos que dizem respeito aos valores, aos seres humanos, e não apenas as questões referentes ao mundo natural, ao surgimento do mundo, aos arqueios, ao princípio e tudo mais. Sócrates também cria um método filosófico, toda a sua polêmica com os sofistas, né, que eram professores mais atrelados à técnica do processo filosófico, sobretudo os aspectos da retórica, do convencimento, da oratória, num cenário de democracia direta, e como eles conflituavam com Sócrates na medida em que não estavam comprometidos na elaboração de um conceito, mas sim na forma como você sustenta as suas verdades, e já o Sócrates cria um método para a produção desses conceitos, que é a maiêutica socrática. Falamos também sobre Platão e o mundo das ideias de Platão, o realismo dual, como o mundo das ideias, o mundo sensível, suas principais contribuições a partir da alegoria do mito da caverna, e como ali se constrói toda uma teoria filosófica sobre a realidade, sobre a produção do conhecimento, sobre o papel de cada indivíduo no interior dessa sociedade, entre outras coisas. E na aula de hoje, nós vamos tratar de de um outro filósofo também muito importante, que é o Aristóteles. Então, vamos lá? O Aristóteles, ele tem uma polêmica famosíssima com o Platão. E Aristóteles era um seguidor de Platão, mas rompe com o seu mestre porque tem um entendimento diferente sobre a realidade e a produção do conhecimento. Tem um quadro da Escola de Atenas que é fantástico, que traz a imagem de Platão e Aristóteles ao centro, e esse quadro tenta representar ali os principais filósofos da filosofia clássica, da filosofia ocidental de forma geral. E aí você tem a figura do Platão e do Aristóteles ali no centro. O Platão aponta para cima e o Aristóteles aponta para baixo. O que isso significa? Platão sustenta a ideia de que o surgimento do conhecimento, a ideia, a verdade, ela é fundante do mundo real, do mundo concreto, do mundo sensível. Então você tem ali no plano desse mundo conceitual, do mundo inteligível, o surgimento dos conceitos que vão dar origem à realidade apreendida pelos sentidos, a realidade material e concreta. Já o Aristóteles, ele tem um entendimento diferente dessa realidade, porque ele vai partir dessas características concretas da experiência para a produção do conhecimento. Então, para Platão, o conhecimento é inato, o conhecimento ele vem desse mundo inteligível, e para Aristóteles o conhecimento é construído a partir da experiência. Então há esse embate entre os dois, e que vai ter, enfim, desdobramentos para o pensamento filosófico até hoje. Até hoje a gente tem correntes filosóficas que se apoiam mais nessa hipótese de que o conhecimento ou o conceito, a ideia, antecede a realidade concreta, ou correntes que vão se sustentar na hipótese de que não, o conhecimento é consequência da experiência concreta. Então, esse debate filosófico é fundante no campo da filosofia. Além disso, Aristóteles também vai ter várias contribuições importantes no campo da filosofia. Uma delas diz respeito justamente a essa lógica. Cadê? Tá aqui. A ideia do ato e potência. O que significa isso? Para Aristóteles, o ato
é a manifestação atual do ser. Por exemplo, se você observa uma semente, a semente é o ato, é o que ela é. Só que essa semente, ela é em potência o quê? O que que essa semente pode se tornar? Ela não pode se tornar uma árvore. Então, aquela semente é potencialmente uma árvore. E o que que transforma o ato em potência? É um movimento, é uma construção. Então, é uma transformação promovida deliberadamente para este fim. As coisas, portanto, não se dão, elas são construídas. E é nesse processo de construção que se potencializa a existência. E aí, nesse sentido, o Aristóteles vai também tratar de um aspecto que é super importante, que é o campo aí da ética. Para ele, a ética é o caminho para se alcançar a felicidade. A felicidade, ela corresponde a uma ação virtuosa na realidade concreta que visa o bem. A felicidade, ela é um processo constante de aperfeiçoamento das nossas práticas que levam à perfeição. Esse aperfeiçoamento, obviamente, ele se sustenta numa lógica racional. Então, a construção racional da realidade leva a um aperfeiçoamento das nossas práticas, e esse aperfeiçoamento das nossas práticas através da virtude, através da razão, é o que ele chama de virtude. O que que é a virtude? O que que significa você utilizar a razão para, ou você ser virtuoso, você utilizar a razão para buscar esse aperfeiçoamento? É você equilibrar as suas ações, é você buscar o meio termo, a justa medida das coisas. É você nem pecar no excesso, que gera o vício, e nem ter a carência, a falta, que também são ações que derivam de vícios sociais. Para o Aristóteles, é possível você se libertar desses vícios e construir uma ação virtuosa na realidade que leve a esse aperfeiçoamento e que permita que você alcance a felicidade, o bem supremo, entre outros. Portanto, é uma construção. Para o Aristóteles, o homem não nasce bom, mas ele vai se tornar a partir dessa prática da virtude. E ele pode ser bem-sucedido ou não nessa história toda, certo? Um outro aspecto também importante da teoria do Aristóteles é a teoria das causas. Como que ele vai procurar construir, entender o encadeamento das coisas, o que leva as coisas a acontecerem. Aí, para ele, as coisas estão sustentadas em alguns princípios fundamentais, numa causa material, aquilo que a coisa é, numa causa formal, aquilo que ela se torna, numa causa eficiente, numa causa final, aquilo que ela se destina. É dentro dessa teoria das causas que também ele vai analisar um conjunto de coisas referentes à sociedade. No campo da metafísica, se entende isso como a busca pela essência das coisas, é entender o ser enquanto ser, é sustentar um processo filosófico que te auxilie no entendimento da realidade como ela é. E por fim, um outro aspecto também interessante no pensamento filosófico do Aristóteles, que é muito denso, e ele vai se dedicar bastante a isso, são as questões ligadas aos processos de argumentação. E basicamente o Aristóteles vai teorizar sobre a argumentação dedutiva, que ele chama de silogismo dedutivo. O que é isso? A gente está construindo uma realidade de processos de produção do conhecimento, tendo como base a razão. E a sustentação das hipóteses, a sustentação dos argumentos se dá através de um método que ele aprofunda. E o que é o método dedutivo? O método dedutivo, silogístico, é um método em que você organiza o pensamento de maneira a alcançar uma explicação particular, um entendimento de algo particular a partir de uma premissa universal. Por exemplo, se eu falo, todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Logo, qual é a minha conclusão?
Mentira, falei errado. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Então, qual é a minha conclusão? Se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Essa é uma conclusão dedutiva, silogística. Se eu sustentasse ali aquela primeira frase que eu falei, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é mortal, eu poderia concluir que Sócrates é homem? Não necessariamente, porque eu sei que todos os homens são mortais. Mas outras coisas também podem ser mortais. Os lobos também podem ser mortais. Os animais também podem ser mortais. Eu não tenho como saber porque eu não afirmei nada em relação a isso. Então eu não poderia dizer que Sócrates é homem, apenas que ele é mortal. Mas agora, se eu trabalho com essa lógica, todos os homens são mortais. E Sócrates é um homem? Aí não tem jeito. Sócrates é mortal, porque todos os homens são mortais. Então, esse é um silogismo dedutivo. É diferente, por exemplo, de uma argumentação indutiva, que é a argumentação do processo científico, que constrói conhecimento novo, que se dá através de que maneira? Por exemplo, eu estou lá observando a natureza. Aí eu identifiquei, olha, a prata é um metal e conduz eletricidade. E o zinco também é um metal e conduz eletricidade. Ah, o cobre é um metal e conduz eletricidade. E assim eu vou observando através de várias experiências que os metais conduzem eletricidade. E aí é claro que eu não vou ter condições de experimentar, fazer experiências com todos os metais do universo. Mas a partir de uma boa quantidade de experiências nesse sentido, eu posso lançar essa hipótese. Todo metal é condutor de eletricidade. É um salto, é um conhecimento novo que eu trago a partir de várias experiências particulares. Então, essa é uma argumentação indutiva. E teria também a argumentação analógica, através de uma comparação. Enfim, existem várias formas de argumentar, de construir conhecimento. E o Aristóteles também se debruça sobre esse tema. São muitas as contribuições do Aristóteles para o pensamento filosófico, mas hoje a gente vai ficar por aqui. Acho que aqui a gente concentra as suas maiores contribuições e na aula que vem a gente continua com o fim dessa era clássica a partir do surgimento do helenismo, beleza? A gente se vê. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.